Me chamo Cristiane Branquinho, sou promotora de justiça no estado do Rio de Janeiro, né, coordenadora do Centro de Apoio às Promotorias do Idoso. E eu estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre o papel do Ministério Público na fiscalização das instituições de longa permanência para idosos. Na verdade, a gente tem uma resolução, que é a Resolução 154 do Conselho Nacional do Ministério Público, que determina que os promotores de justiça eles têm a obrigatoriedade de fiscalizar pelo menos uma vez por ano todas as instituições. Nesse momento de pandemia, a gente realizou as inspeções virtuais, né? Mas agora, com a flexibilização, né, que com a melhora desse cenário epidemiológico, certamente os promotores de justiça devem reiniciar a fiscalização presencial. Geralmente, o promotor de justiça ele comparece a essas instituições com uma equipe técnica, né? Em alguns estados, né? E aí é importante que vocês saibam que cada Ministério Público tem a sua peculiaridade. Em alguns estados há, inclusive, uma união de esforços no sentido de irem realizar essas fiscalizações um grupo de órgãos, né? Então, o Ministério Público vai acompanhado da Visa, às vezes vai acompanhado de conselhos regionais profissionais, por exemplo, como o COREN, o Conselho Regional de Nutrição, e aí isso é uma característica de cada Ministério Público. Mas é importante que vocês saibam que a gente costuma, ao fiscalizar uma instituição, verificar 3 eixos. O primeiro eixo é a parte documental. O segundo eixo é a parte de recursos humanos. E o terceiro eixo é em relação aos serviços que são prestados por essas instituições. Então, a parte documental, né, e a gente se baseia em especial em cima, né, do Estatuto do Idoso, porque a partir do artigo 48, você vê ali uma série de regras que devem ser observadas pelo gestor, né, por todos aqueles profissionais que ali estão nas ILPIs, e aí eu sempre falo que é necessário que se faça a leitura desses artigos, e a cada leitura que você faz, você verifica a importância de você estar observando esse regramento. A gente também se baseia na RDC 502, né, da Anvisa, e em alguns estados, como é o caso do meu estado, que é o estado do Rio de Janeiro, a gente tem leis específicas também tratando das ILPIs. Aí a gente tem que ficar atento também a essa normativa. Então, na parte documental, é importante que aquela instituição ela esteja regularmente formada, né? Formalmente, ela tem que estar legalizada. Então, a gente verifica se tem o CPF, né? Se tem o alvará da vigilância sanitária, se tem o próprio alvará do município autorizando o exercício daquela atividade. Então, a gente verifica ali o alvará do Corpo de Bombeiro, que é fundamental para saber se aquele local, né, é um local que pode funcionar com segurança. Então, essa parte documental é toda verificada. Geralmente, a gente solicita, antes de fazer a fiscalização, para que a gente saiba se está ali regularmente constituída, né, como a gente diz. Existem também alguns documentos que devem ser apresentados, a gente sempre solicita, né, até com base no artigo 48 do Estatuto do Idoso, a demonstração de que elas estão inscritas nos conselhos municipais do idoso, que também é um órgão que fiscaliza essas instituições, então isso geralmente é solicitado pelo Ministério Público. Em termos de recursos humanos, a gente verifica também quais os profissionais que ali estão, né? E se esses profissionais são suficientes a atender o número de idosos, e aí é importante que vocês saibam que essa capacidade, né, é verificada, inclusive, com base no grau de dependência, porque a depender do grau de dependência do idoso, exige-se, a própria legislação exige um quantitativo maior de profissionais cuidando desse número de pessoas que ali, né, de idosos que residem naquele local. Então, a gente atenta a isso. Eu tenho aqui no estado do Rio de Janeiro uma legislação própria que faz uma série de exigências
que não estão previstos na RDC, por exemplo. Mas aqui a gente tem a obrigatoriedade na legislação de ter, a partir do grau de dependência 2, o terapeuta ocupacional e o fisioterapeuta. Né? Então, isso são questões que a gente tem que ver a cada estado. E na questão da prestação do serviço, a gente verifica a qualidade dessa prestação de serviços. E aí, assim, eu chamo a atenção para que vocês... uma questão que eu acho assim, de extrema importância, pensando no cuidado da pessoa idosa, é justamente o dever que a instituição tem na assinatura do contrato de prestação de serviços. O contrato de prestação de serviços é de suma importância, porque ali tanto a instituição ela insere as suas obrigações, quanto a pessoa idosa ela toma conhecimento de quais são também os seus deveres em relação àquela instituição. A gente sabe que tem regramentos que disciplinam, né, essa residência coletiva, né, ela precisa de determinados regramentos que muitas das vezes, quer dizer, que precisam também ser observados pela pessoa idosa que passa a residir no local. Mas o que é mais interessante, e assim, o que o Ministério Público costuma ter total atenção, é saber se, no momento em que aquele idoso ingressou na instituição, ele teve conhecimento, né, de todos os termos que estão ali dentro daquele contrato. E aí a gente tem a resolução número 33 do Conselho Nacional de Direitos dos Idosos, que é um modelo de contrato de prestação de serviços, onde está explícito ali vários direitos, né, e deveres em relação a esse contrato. E aí a gente chama a atenção que a autonomia da pessoa idosa ela precisa ser preservada nesse momento e em todos os momentos a partir do ingresso dele dentro de uma instituição. E a autonomia ela está ligada justamente a essa capacidade decisional de você ter gerência sobre a sua vida. Então, ele precisa estar essa adesão a esse contrato, né, ao ingresso dele dentro dessa instituição, ela precisa ser uma adesão consciente e segura. Né? Recentemente, a gente teve um caso aqui no estado do Rio de Janeiro de uma idosa que se encontrava numa instituição, numa das visitas, né, do Ministério Público, o promotor de justiça teve conhecimento ali, naquele momento, que a idosa estava ali contra a sua vontade. Então, assim, isso é algo inadmissível, porque se o gestor tivesse o cuidado, né, de levar em consideração que ela teria que assinar, é óbvio que nesse caso, por exemplo, não tinha nenhuma assinatura de contrato, né, então existe sim uma responsabilidade de você estar contextualizando a pessoa idosa e buscando o seu consentimento livre e informado para que ele esteja naquele local que vai ser um local de cuidado. A gente reconhece a importância social da instituição, mas a gente chama a atenção da necessidade da gente estar atento à assinatura desse contrato. E aí, assim, no que se refere também à prestação de serviços, o Ministério Público está muito atento à verificação de perceber se aquela instituição ela tem um plano individual de atendimento, ou seja, ela percebe as particularidades daquela pessoa idosa, ela percebe as suas vontades e preferências, o que era o passado, né? Quais as pessoas que se relacionavam com ela, até para que a sua adaptação, né? Porque a gente não pode esquecer que ela está deixando de residir num local, às vezes onde ela residia por anos e anos e anos, e está passando a residir numa residência que, inclusive, é uma residência coletiva, né, com outras pessoas que ela não conhecia. Então, esse processo de adaptação, esse processo de acolhimento, ele perpassa
por uma entrevista, né, e pelo acompanhamento da história de vida dessa pessoa idosa, para que isso seja resguardado durante toda a sua permanência ali naquele local. E um outro dado também extremamente importante é o plano de atenção integral à saúde do idoso. Então, todo idoso também que ingressa numa instituição, e pasmem os senhores, muitas das vezes a gente verifica que não tem um histórico de vida daquele idoso, né, que ingressou naquela instituição. Às vezes o idoso está lá há 10 anos e a gente não sabe como é que foi esse processo em termos de se ele tinha alguma comorbidade anterior, né? Muitas das vezes a gente se depara até com falta de prontuários, então é importante que tenha esse plano de atenção à saúde integral da pessoa idosa. Ela tem que ser para cada residente, então tem que ter o histórico, né, da saúde dessa pessoa. Às vezes, isso eu sempre falo, por exemplo, a pessoa ela foi internada em um determinado momento, ela teve Covid, passou por uma internação. Isso, às vezes, não está no histórico da vida daquele idoso, e essa informação é extremamente importante. As medicações que aquele idoso está tomando ou já tomou. Então, assim, esse histórico também da vida, da saúde do idoso é extremamente importante, e ele deve ser avaliado anualmente. Muitas das vezes também a gente percebe que não há um histórico em relação ao grau de dependência desse idoso. A gente não sabe em que momento ele teve um declínio, se ele entrou ali naquela instituição com uma capacidade plena e que agora apenas que ele se encontra, né, com uma capacidade reduzida, com limitações da sua atividade básicas e instrumentais da vida diária. Então, isso é importante que o gestor esteja sempre muito atento a isso, né? Ali constando se teve a vacinação, né? Se faz acompanhamento com quais médicos, isso é muito importante. Na questão dos recursos humanos, eu só queria chamar a atenção de vocês também da necessidade da capacitação contínua dos profissionais que ali residem, que ali trabalham. Então, assim, essa capacitação é fundamental, ela está prevista, inclusive, na resolução, nessa legislação da Anvisa, e a gente tem várias formas hoje de se capacitar, e uma delas é justamente, né, a Frente Nacional de Fortalecimento das Instituições de Longa Permanência para Idosos. Então, assim, não há justificativa para que essa capacitação dos recursos humanos não seja contínua, né? A gente tem recursos suficientes para que essa capacitação seja realizada. E a gente precisa estar sempre qualificando o serviço que é oferecido por essas instituições. Então, essa é uma obrigatoriedade fundamental para que a gente tenha certeza de que ali está sendo prestado um serviço de qualidade, né? A capacitação, a gente sabe que sofistica o serviço de acolhimento dessas pessoas idosas. Então, para finalizar aqui esse nosso bate-papo, eu chamo a atenção do dever da instituição de estar atento à necessidade de não despersonificar aquela pessoa idosa, de não infantilizar aquela pessoa idosa, de reconhecê-lo como um cidadão que né? Deixando de desumanizá-lo através de alguns procedimentos, algumas atuações, né? Muitas das vezes a gente chega no local, a gente percebe que a pessoa sequer é chamada pelo nome, sequer perguntam, né, sobre as suas preferências, suas vontades, sobre a sua história de vida. Então, a gente precisa ter muito atenção para a questão do respeito à dignidade da pessoa idosa. Isso também está previsto lá no Estatuto do Idoso, e isso perpassa muito pelo direito também, muitas das vezes, a privacidade que essa pessoa idosa ela precisa ter nessas que é a sua residência, né? E aí eu chamo também a atenção que muitas das vezes a gente vai numa instituição, e isso já aconteceu comigo, de me deparar com um casal de idosos e eles falarem que eles não poderiam ter
a privacidade deles respeitada, porque eles não deixavam que um ficasse no quarto do outro para que pudessem namorar e estar ali aflorando a sua sexualidade. Então, a gente precisa ter cuidado na questão do respeito, é algo extremamente importante no olhar, e o Ministério Público tem muita atenção em relação a essa prestação de serviços, né? E aí, assim, privacidade no banho, no banheiro, também uso de portas. Quantas vezes a gente vai aos locais e as instituições sequer têm portas, né? Essas preferências também em relação ao horário, né, da pessoa dormir. Às vezes a pessoa também, muitas das vezes, a gente sabe que tem um regramento na instituição, mas a gente tem que ficar atento às violações que podem advir desse regramento. Então, a gente precisa conversar e pactuar, né, de modo que a gente faça determinadas adequações. Por exemplo, uma instituição, eu me lembro que eu recebi uma denúncia e realmente eu fui lá e foi confirmada essa denúncia. Como tinha troca de plantão, o banho era dado em todos os idosos às 5 horas da manhã. E aí, algumas idosas, elas gritavam muito na hora do banho. A gente sabe que o banho é um momento, às vezes, difícil para pessoas que têm, que são demenciadas, né? Idosos que são demenciados. E aí não tinha nenhuma conversa em relação a isso. E eu ouvi de um idoso que era lúcido, totalmente lúcido, né? E aí ele conversou comigo e falou: olha, isso de fato acontece, mas eu já até desistir, porque eu sei que aquele horário, por mais que eu não queira, é assim que as coisas são. Então, isso é uma falta de respeito, né? A gente precisa ouvir a pessoa idosa. Então, a escuta é muito importante, né? E a gente sabe que a qualidade do serviço perpassa pela escuta, né? Ouvir o gosto daquela pessoa em relação à alimentação, né? A própria frente já fez alguns encontros com nutricionistas e a gente vê como o paladar, ele muitas das vezes remete, né, a sensações boas, né, que foram vivenciadas por aquela pessoa, o papel importante da alimentação. E, como eu falei ali, a separação por gêneros nos quartos, né, a impossibilidade, muitas das vezes, de você estar ali com a possibilidade de estar com uma pessoa que você está se relacionando amorosamente. Então, assim, eu acho que é isso, é a individualidade da pessoa idosa que a gente tem que estar primando. Em resumo, o Ministério Público ele está atento a esses 3 eixos, né? Durante toda a sua visita, né, e atuação, a gente busca perceber se o idoso ali tem respeitado a sua autonomia, a sua independência e a sua dignidade. Eu acho que, em resumo, o Ministério Público sempre está buscando e primando para que isso aconteça. É isso, gente. Obrigada.